Não, é estaca zero mesmo. Total, total. Não tem muito o que ficar fazendo firula para tocar nesse assunto. Quando você se muda de um país para outro, né, no nosso caso de Brasil para Portugal, zera a vida e recomeça. E a gente vai elencar aqui alguns fatores, alguns tópicos que são os mais afetados nesse aspecto e como que você pode fazer para tentar facilitar as coisas. Bom, gente, quando você decide sair do teu país, onde você tem uma estrutura, quando você tem, por mais difícil que seja, e você resolve ir para outro país, pensa numa dificuldade vezes 10. Mas antes da gente começar a falar nesses tópicos aqui, deixa o seu like, assina o canal e segue o Portugueando nas redes sociais, que a gente tem bastante coisa bacana lá pra vocês também, que a gente não posta aqui no YouTube. Bom, a primeira coisa que você vai zerar, mesmo que você consiga trazer, e eu vou explicar um pouco o que eu tô querendo dizer com isso, é a sua vida profissional. Ah, eu conheço muita gente aqui que tem um negócio no Brasil e mora aqui em Portugal e continua administrando esse negócio no Brasil. Ou gente que conseguiu se recolocar profissionalmente aqui exatamente como trabalhava no Brasil, o que é muito raro, né? É muito É raro. difícil você conseguir se recolocar aqui na sua profissão e mais difícil ainda você conseguir se recolocar exatamente com o que você fazia. Mas mesmo essas pessoas vão começar do zero. Claro, óbvio, é um país novo, gente, então tudo vai mudar. Não espere as mesmas coisas, o mesmo trabalho, as mesmas relações no emprego, as mesmas relações profissionais, a mesma maneira de fazer as coisas. Mesmo que você mantenha o seu trabalho no Brasil, o trabalho de casa, todo o seu modus operandi é diferente. E você precisa estar aberto para essas modificações, para essas novidades, para que você não se assuste tanto, para que não te atinja tanto na vida profissional. Quando você se muda de um país para o outro, o que a gente costuma falar muito, parte de você morre e nasce um novo ser. E se você não estiver preparado para enfrentar essa mudança, as coisas vão ficando mais difíceis, não é? Muito mais difíceis. Quando eu cheguei aqui, eu comecei minha profissão do zero. Eu sou fotógrafo, como eu já falei algumas vezes aqui, e no início eu tive que fazer trabalhos até de graça, para que eu pudesse criar minha rede de relacionamento, para que as pessoas começassem a me conhecer e começassem a poder trabalhar mesmo, a fazer o que eu fazia no Brasil. Então, se você não vem com essa predisposição de se sujeitar a algumas coisas, de voltar, dar o passo para trás, né, para dar dois à frente, então prepare-se para isso. Talvez você tenha, né, que fazer isso. Isso que você está falando é verdade, porque é um exercício de humildade. Né? Às vezes você está muito bem colocado no Brasil e quando você chega aqui é isso, você tem que volta 10 casas e recomeça mesmo. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu sou jornalista, já trabalhava numa boa empresa, num bom cargo. Quando eu cheguei aqui, a minha ideia era trabalhar de casa e aí eu comecei num trabalho que me pagava menos, depois eu consegui um outro trabalho, pude largar aquele e aí fui começando a fazer coisas para nós, que é a nossa ideia, mas muito a passos de formiguinha. E teve até momentos que a gente se perguntava, tanto eu perguntava para ela, amor, será que vale a pena eu fazer esse trabalho e tal? E ela também me questionou e se questionou se valeria a pena aceitar determinadas atividades, né, trabalhos, com um valor assim que a gente nunca pensou de aceitar. Mas isso é só, né, o começo, né? E a gente só eu e ela e a gente troca e a gente se ajuda quando um tá mais quando fraco. Um quer matar o outro também, gente, é difícil. Viu? A gente se tranca no banheiro. Mas isso eu escuto muito assim, as pessoas que vêm mesmo só com o marido e o filho e tal. Tipo, a sua família é aquilo ali, cara. Se resolve ali porque é o que tem. E aí a gente já entra no segundo tópico que a gente quer abordar, que é exatamente esse, das relações familiares. Como as relações familiares mudam quando você vem para um país novo, né?
E eu já falei isso outras vezes. Se o seu casamento estiver em crise, não faça isso. Não mude de país, porque vai piorar. A tendência é piorar. Resolve seus problemas antes de você fazer essa mudança. Porque, assim, é tanta transformação, é tanta loucura, que se tiver, assim, uma coisinha pra degringolar, vai acontecer. Mas se você for persistente, no início vai ser perrengue, vai ser difícil. Quando as pessoas não estão trabalhando, elas convivem em casa, é mais complicado, mas é isso que o André falou. No final das contas, fortalece as relações, inclusive com seus filhos, sabe? Tem muita gente que eu vejo que vem e é difícil, às vezes os filhos estão naquela fase do auge da adolescência, que não querem se separar daquele grupinho de amigos ali que já formou, e aí leva um tempo para a criança fazer novas amizades, para ela se sentir em casa aqui, né? Isso fortalece a família quando acontece. Então a gente também tem que ter uma cabeça assim muito centrada, e aí eu acho que me vem outra palavra aqui de ordem, que é equilíbrio, assim. Você tem que respirar fundo, é a sua família, e o dia que eu tenho que ser a pessoa equilibrada da casa, eu sei, eu sou. O dia que eu tô surtada, ele sabe que é ele que tem que respirar fundo e segurar o barco, sabe? E a gente nessa parceria vai tocando pra frente, né, amor? O próximo aspecto que a gente quer abordar aqui são os hábitos e a cultura. Gente, olha, talvez isso... porque assim, vida profissional é uma coisa muito ampla, a vida familiar é aquilo que já está muito intrínseco. Agora, assim, o hábito e a cultura é o que você vai passar do momento que você acorda até o momento em que você vai dormir. É a comida que você come, é o lugar que você mora, que já é completamente diferente, é o supermercado que você frequenta, o jeito de você se deslocar na cidade, é o clima, absolutamente tudo que te cerca, sabe? Então, isso não... Às vezes a gente dá menos valor do que isso realmente tem e não imagina como que isso pode impactar a nossa vida, sabe? Então, entenda que você vai passar por essas mudanças e se prepare para elas. Não tem nenhum... Lógico, gente, não tem nenhuma receita de bolo. É simplesmente assim, cara, vou preparar minha mente, vou preparar a mente dos meus filhos de que a gente vai passar por uma mudança de rotina muito grande, né? Isso pode realmente pesar às vezes, assim, de uma maneira... Pra mim, acho que os hábitos e a rotina foram a cultura... Não a cultura, assim, em si, porque a cultura eu acho que eu já conheci um pouco, consegui conhecer e assimilar melhor. Agora, a minha rotina, as coisas que eu fazia que hoje eu já não faço aqui... tudo que mudou, o clima principalmente, eu acho que é o que foi o que eu tenho mais dificuldade de me adaptar até hoje, tá? 2 anos depois. Não se iluda. Os primeiros 6 meses tudo é novidade, parece que você tá de férias ainda. Depois é que você começa a bater. Passe um ano inteiro, fecha um ciclo para você entender como é que caminha o ano aqui, que é completamente diferente. E aí, depois de uns 2 anos, depois de você passar por esse ciclo umas 2 vezes, é que você começa a se assentar e falar, não, então peraí, talvez esse caminho que seja melhor pra mim, aquele ali nem tanto, deixa eu mudar isso, deixa eu aprender a agir dessa maneira. E é isso, assim, principalmente quando a gente fala dos filhos, a gente tem que ter um olhar muito sagaz para tentar enxergar, né? E tentar ser muito pontual, assim, descobrir, conversar muito, ouvir o que eles têm para falar, de coração aberto, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e qualquer coisa que a criança fala, a gente fala, não, é aquilo. E às vezes não é, a criança está querendo te dizer outra coisa, você que não está querendo ouvir. Para identificar quais são as questões que estão pegando, se é amizade. Cara, às vezes é uma dificuldade também na alimentação, às vezes é uma dificuldade na maneira como as professoras são aqui, que podiam ser diferentes do lugar que a criança veio, nas relações mesmo sociais, ou um familiar que ela sente muita falta, e aí ela vai reagir de uma maneira diferente, né? As crianças não sabem, não têm essa maturidade para expressar as emoções, como nós adultos deveríamos ter, também muitos de nós não temos. Então a gente tem que ter muito, muito amor, muito peito aberto para acolher os filhos nessa hora. E para fechar, uma coisa que também você certamente vai sentir falta,
e vai ter que começar do zero, gente. Olha, eu posso te falar que pra mim foi duro, viu? É o seu círculo de amizades. Eu tava conversando com uma amiga minha do Brasil que tá grávida. Ela me perguntou assim: você fez chá de bebê pro Tomás? Eu falei: não, eu não tinha nenhuma amiga naquela época, quando eu tava grávida. Meu filho tá com 7 meses. Hoje eu faria, hoje eu já consegui fazer umas amizades e tal. Mas demora, não é fácil. Dependendo do seu trabalho é mais demorado ainda, né? Hoje a gente já frequenta um ginásio, a gente já construiu, assim, algumas relações, já tem amigos portugueses, pessoas que a gente, né, criou mais intimidade, já tem o nosso círculo de amigos brasileiros também. Mas demora, tenha paciência, dê tempo ao tempo, não queira colocar a carroça na frente dos bois. Mas o que eu te digo é o seguinte: está sentindo solidão? Busque seus pares, sabe? Tenta conhecer gente que tem a sua vibe, que faça sentido. A rede social nesse aspecto pode ser interessante, mas não fica na rede social. Tenta levar pro real, né? Tenta encontrar as pessoas, porque você conversar olho no olho, você dar um abraço, você conhecer de fato, conhecendo a família, é muito diferente, é importante, vai sentir falta. Vai ter noite que você vai falar, ainda mais assim, nessas épocas afetivas, Natal, sim, essas datas comemorativas, isso tudo pesa muito. Mas paciência, calma, é um passinho de cada vez, gente. É começar do zero, mas assim, começar com muito ânimo, com certeza de que as coisas vão dar certo, sabe? Garra mesmo, mete a cara, vamos trabalhar e cai dentro. Cai dentro porque se você buscou isso aqui, é porque você enxergou que aqui você ia ter uma oportunidade de viver melhor com a sua família. Então, vamos trabalhar para que dê certo. Olha, e se você tem qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Dá o seu depoimento. Dá o seu depoimento, manda pra gente por e-mail um depoimento da tua, do que você planeja, qual a sua ideia, qual a sua dúvida. A gente responde tudo, tá? A gente responde. E a gente pode trazer aqui também para um vídeo que pode esclarecer muitas outras pessoas que estão com a mesma dúvida que você. Verdade. E é isso. Boa semana!